Olá! Então, nesse encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho já sobre o esqueleto, que é o tema da nossa unidade 2. Eu tenho aqui também para mostrar para vocês um esqueleto sintético. Esse é um material sintético, uma resina plástica, no qual são reproduzidos com relativa fidedignidade todos os detalhes dos ossos, que nós chamamos de assistentes ósseas. Esse esqueleto aqui ele tem uma peculiaridade porque ele é bastante móvel, a gente pode colocar em diversas posições para mostrar alguns movimentos que nós vamos ver na unidade seguinte em articulações. Em linhas gerais, nós dividimos o esqueleto humano em duas partes principais, aquele que nós chamamos de esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial ele é assim denominado porque ele vai formar justamente o eixo do nosso corpo e é formado, portanto, pelo crânio, a coluna vertebral, a caixa torácica e aqui o osso sacro, que faz parte também da coluna vertebral. Então é o sacro, a coluna vertebral, a caixa torácica e o crânio formam o que nós chamamos de esqueleto axial. Isto é, tá? O eixo do nosso corpo. Os membros nós chamamos de esqueleto apendicular, ou seja, que está apenso, pendurado. Então esse nome apendicular deriva do fato de que ele estaria pendurado no esqueleto axial. Observe aqui, eu vou girar o nosso manequim para mostrar a coluna vertebral, que é formada por 33 peças ósseas superpostas. As 4 últimas se fundem num osso só, que é o chamado cóccix. As 5 seguintes se fundem também num osso só, que é o chamado sacro. E depois nós temos um conjunto aqui, 33, menos 9, 24 peças ósseas, que formam as demais vértebras da coluna vertebral. As 7 primeiras vértebras vão formar a região cervical da coluna vertebral, que é uma característica única dos mamíferos. Todos os mamíferos têm 7 vértebras cervicais, inclusive a girafa. Existem algumas exceções, que são algumas baleias e também algumas preguiças, mas todos os demais mamíferos têm 7 vértebras cervicais. Depois nós temos um conjunto de 12 vértebras, que são chamadas vértebras torácicas, cuja singularidade é o fato de elas se articularem com as costelas. E depois nós temos 5 vértebras que vão formar a região lombar, e portanto são denominadas de vértebras lombares. Os membros superiores, formando aqui a raiz do membro, nós temos a escápula e a clavícula, que em conjunto vão formar a cintura escapular. O esqueleto do braço é formado por um único osso chamado una. O esqueleto do antebraço é formado por 2 ossos, que são chamados aqui de rádio, de una. E a mão ela é dividida em 3 partes. Essa é formada por esses ossinhos, é o chamado carpo. Esses ossos mais longos formam o metacarpo. E depois nós temos as falanges, que formam o esqueleto das mãos. De forma semelhante, aqui no membro inferior, nós vamos ter o osso da pelve, que vai formar a cintura pélvica. Ele é constituído por 3 ossos distintos, o ilho, nessa parte superior, o isquio, e aqui na parte anterior, o pubis. Esses 3 ossos eles se fundem na idade adulta, formando um único osso, que é o osso coxal, o osso que forma a pelve, o osso pélvico. O esqueleto da coxa ele é formado por um único osso, aqui, que é o fêmur. O esqueleto da perna é formado por 2 ossos, a tíbia e a fíbula. E o esqueleto do pé é formado por um conjunto de ossículos que formam o tarso. Esses ossos longos é o metatarso. E, finalmente, os ossos que formam os artérios, que são as falanges. Aqui nós temos uma presença de um osso bastante peculiar, que é chamada patela, cuja finalidade é aumentar o braço de alavanca da musculatura anterior da coxa.
lá na frente, que é biomecânica. Muito obrigado pela atenção.